Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E hoje nosso assunto é consciência crística e como aplicar isso no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo e hoje eu estou aqui com o Pércio Toledo. Voltei, hein? Acho que gostaram de mim. Não é? E com muita honra, muita gratidão, eu convido a Paula Cabral da Quantic Desperte aqui conosco. Gratidão, lindos. Muita gratidão e honra estar nessa casa, nesse podcast. Eu já cheguei chegando nesse lugar, gente. É uma experiência vir aqui. Muito lindo o estúdio de vocês, parabéns, a energia é incrível, estou muito feliz, estou muito alegre de estar aqui com vocês nesse movimento que vocês iniciaram e já é sucesso, gratidão. Gratidão. Maravilha, a gente que agradece. Não, gratidão. E Paula, o que é saúde para você? Saúde para mim é a gente ter a liberdade, em primeiro lugar, de ir e vir. Né? A gente sem saúde, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue trabalhar, nem tendo uma saúde física ruim. Se a gente tiver uma saúde emocional também que não seja boa, a gente também não consegue prosperar. E a saúde mental, né, gente? Que é aquilo que a gente vai pensando, vai acumulando na nossa mente. Também se não tiver em equilíbrio, não tiver bem desenvolvida, o que acontece? A gente não consegue evoluir. E a saúde espiritual, que é a consequência de tudo isso. Então, eu acho que a gente, como um ser multidimensional que nós somos, a gente tem que estar integrado entre a saúde física, mental, emocional e espiritual. Começando lá na espiritual, vindo para o nosso emocional, mental, e quando chega no corpo é porque o negócio já vem acumulando em nós há muito tempo. Então é essa liberdade da gente poder ir e vir e fazer os nossos sonhos se tornarem reais, tendo essa saúde. Então a gente tem que investir realmente o nosso tempo, o nosso dinheiro em saúde. Então acho que isso não tem como viver. Primordial, né? É o mínimo que a gente tem que ter. Exatamente. Maravilha. Paula falando algo grandioso em todas as dimensões, não é? Todas. Saúde em todas as dimensões. E falando em saúde, tenho aqui um convite do nosso patrocinador Alevem Saúde. Conheça a Alevem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Alevem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E estamos aqui, né, num tema grandioso que você vai aplicar isso se você já não aplica na sua vida. A consciência crística. Como que nós podemos perceber, compreender e aplicar mais isso na nossa vida e o que é, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, todos nós que estamos aqui vivos no planeta, nós somos um pequeno Cristo. Dentro de nós já tem uma semente que foi plantada antes da gente entrar no ventre da nossa mãe, né? Vamos imaginar que é como se fosse um sopro divino, que é exatamente aquilo que faz com que a gente sinta aquela sensação assim, ó. A vida é algo a mais. Não é só eu nascer, crescer, estudar, ter uma profissão, pagar minhas contas, ser pai, mãe e morrer. Não é só isso, tem algo a mais. Então, essa sementinha, ela já foi plantada em nós antes da gente entrar no ventre da nossa mãe. E diante de tudo que eu já estudei na minha vida, o modelo de ser vivo, próspero, do bem, da luz, é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Pode algumas pessoas dizer, mas eu nem acredito que Jesus existiu, Paula. Tenho amigos que falam isso pra mim. E o meu argumento sempre é, independente se você acredita em quem Jesus é na sua vida, o calendário que a gente vive, ele é ACDC. Não é antes e depois de Buda, de Maomé, é Cristo. Então esse cara existiu aqui na Terra.
E ele é exemplo de como dar certo, de como viver pelo propósito. E qual é o propósito nosso? É o amor. Tudo sempre vai girar em torno do amor. Do amor primeiro, acima de tudo, de uma consciência. Existe algo governando tudo isso aqui. Independente da tua religião, do que você acredita, é impossível. Tu tem que fazer muito esforço para tu não acreditar em absolutamente nada. Que tudo vem de uma única ameba. Como é que pode um ser gerado dentro de um outro ser humano? Como é que pode essa água toda que tem no planeta não cair pelas bordas, não invadir, um planeta não bater com o outro, o sol não bater na Terra? Existe uma consciência muito poderosa por trás de tudo. Então você não acreditar nisso já é um grande desafio aí para essa pessoa, né? Mas tudo bem, a gente respeita. Num outro aspecto, olha só, a gente tem dentro de nós essa sensação de que, peraí, eu sou especial. Não é possível que eu vim aqui só para pagar a dívida, né? Não é possível. Como muitas religiões pregam para nós. Você veio aqui porque boa coisa você não é, né? Senão você não estava na terra. Os bons estão no céu. Se você fosse santo, estaria no altar. Então são várias crenças que a gente cresce. Aqui pagar pecado. Isso, né? A gente cresce já com esse peso. Eu sou mal. Porque se eu fosse bom, estaria em outro planeta, estaria nas Pleiades, estaria em Arcturus, né? Tá na Terra, né? Pelo amor de Deus. Começa um monte de outras histórias aí. Isso. Né? Mas o que é mais fortalecedor você acreditar? Te traz força você achar que você é um pecador, um desalmado, por isso que você tá aqui, que você fez tanta coisa errada? Isso não fortalece ninguém. Pelo contrário, faz com que a gente se desanime e fale, meu Deus, eu era ruim, então agora com tudo que eu fiz ainda nessa vez eu tô ferrado. Você percebe que isso pode ser manobra de poder? Sim, total. Não é? Total. E o que a gente prefere acreditar? O contrário disso. Nós somos seres, dito pela boca do Cristo, feito à imagem e semelhança de Deus, que é a fonte que criou tudo. E ele ainda diz, tá vendo tudo isso que eu fiz aqui, ó, de mandar o mar acalmar, a tempestade parar, andar sobre as águas, curar, tá vendo tudo isso que eu fiz? Vocês podem fazer igual e ainda mais do que eu fiz. E aí ele tira uma onda da nossa cara. Se você tiver a tua fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, vocês já viram o tamanho de um grão de mostarda? É ridículo, acho que ele tá tirando... Pequeno. Não, Jesus, ele gosta de tirar uma onda da gente. É menor que um grão de arroz. Aí você pensa, meu Deus, então não acredito em nada mesmo, né? Porque eu nunca andei sobre as águas, nunca fiz nada disso, realmente. Por quê? Porque nós precisamos ainda, e existe uma malha magnética no planeta que faz com que a gente busque as soluções fora. No entanto, a solução para tudo, ela está sempre dentro. Lembra da sementinha que eu falei? Que a gente é pequeno Cristo, que foi depositado em nós? Centelha divina. Tá lá dentro. Ele deu todas as dicas. Ele veio para a Terra, assim como nós. Porque ele podia, como criador, depois a gente pode falar um pouco de quem é Jesus. Ele, como criador, ele imagina o trabalho que foi para colocar ele num corpo. Ele nasceu do ventre de uma mulher. Porque ele poderia ter descido aqui, ter saído... Como luz, né? Um homem já e fazendo as coisas dele. Não, ele nasceu, foi criança, adolescente, aprendeu uma profissão. Toda a experiência humana, igual a gente não tem nem desculpa. Humana. A gente não tem nem desculpa para dizer, ai Jesus, mas eu tenho que pagar imposto, ele também pagou. Ai Jesus, mas me traíram Jesus, mas traíram ele também. Mas Jesus, isso, ele passou por tudo. E detalhe, o processo dele, para ele chegar até o propósito, demorou 30 anos. 30 anos. E muitos de nós não aguentamos 2 anos de processo. A gente já tá assim, mas e aí? Eu quero logo viver isso, Deus. Né? Ele ficou... É imediatismo, né? As pessoas querem pra já, né? E aí, demorou. Quero logo viver o meu propósito de vida. Cadê? Quero saber. No entanto, o processo é o principal.
É o principal. É como você vai suportar isso. E ele nos mostrou. Então a consciência crística, ela habita dentro de nós. Nós somos pequenos Cristos. E eu costumo ensinar e viver na minha vida. Aí é que tá. Porque a gente só começa a poder influenciar positivamente ou negativamente, porque a gente influencia pelos dois, quando a gente começa a aplicar na nossa vida. É fácil aplicar esse modelo de ser humano que Jesus ensinou? Não, dificílimo. Mas presta atenção em como ele escolheu os discípulos dele. Ele pegou os ricos? Ele pegou os inteligentão, assim, os QI 300? Não, ele pegou até analfabeto. Ele pegou gente que ninguém queria por perto. Pessoas improváveis. Que são como nós. Se você pegar e estudar um pouquinho dos discípulos, tu vai se identificar com todos. Um é revoltado. São os não pode extremos, falar nada né? pra ele. Não são os melhores, são os extremos dos piores, né? São aqueles caras mais difíceis de lidar. É. Ele pegou esse. Inclusive, ele pegou aqueles que, diante da religião, ele era judeu e ele tinha a religião dele. Ele ia no templo, ele estudou, ele ensinou. Mas a religião, ainda hoje, ela prega assim, ó. Evangélico não fala com o espírita, espírita não fala com o candomblé, candomblé. Só que é o seguinte, ele falava com todo mundo. Mas não pode falar com o samaritano. Samaritano não fala com o judeu. Oi? Ele ia lá, ia jantar na casa da pessoa. Um grande exemplo de unicidade e não de separação. Essa ilusão de separação, né? Que a religião é um julgamento diante de algo muito maior. Exato. E o que pega não é a religião, são pessoas. Somos nós que incorporamos aquilo e achamos que aquilo que a gente acredita é a verdade absoluta e a verdade do outro não. Ele tá louco. Tem nada a ver. Isso não existe. O que existe é o que eu acredito. No entanto, a realidade de cada um é a experiência de cada um. E é isso que Jesus ensinava. O perdão, o amor. Ele nunca se colocava acima de ninguém. Quando alguém se ajoelhava aos pés dele, o que ele fazia? Agachava e dizia, levanta. Levanta. Ele sempre colocava as pessoas iguais a ele. Não deixava isso acontecer. E mais ainda, ele lavava os pés dos discípulos dele. Olha isso. Aí no dia que ele fez isso, Pedro, que era esse mais revoltadinho, virou e falou, imagina, mestre, que você vai lavar meu pé. Não vai, não vou deixar. Humildade, né? Aí ele falou assim, não vou. Somos todos um, né? Igualdade. Ele fala, eu não vou, então você não pode andar comigo, já que eu não posso lavar teu pé. Aí ele, tá bom, mestre, não sei o quê. Tá? Por ele não aceitar que Jesus lavasse o pé dele, ele já estava sendo... Isso. Olha como ele mesmo ensinava. já se rebaixava. Exatamente. Ele não aceitava. Entende como ele ensinou pra gente como que se faz? Então, eu enxergo, diante de tudo que eu já estudei, psicologia, física quântica, espiritualidade, kardecismo, tudo que eu já estudei de maravilhoso, eu acho que o modelo que inclusive os mestres ascensos seguem, é o modelo de Cristo. Se você for ver, muitos dos mestres ascensos, que eles têm outros nomes, né? Dentro da Fraternidade Branca, eram discípulos de Cristo. Por exemplo? Por exemplo, José, que era o pai de Jesus, ele é São Germain, a quem Jesus entregou o governo da Era de Aquário. Ele era apaixonado nesse pai. Quando o pai dele morreu, ele surtou, ele chorou muito e falou para Deus, falou, Deus, devolve ele para mim, porque eu não consigo ser como ele, eu não sei fazer as coisas como meu pai fazia, porque José ensinou Jesus a profissão dele, e ele andava com José para cima e para baixo, e quando o pai falecia, naquela época aí na cultura deles, quem assumia o papel era o filho mais velho, e ele não se sentia preparado. Como é que eu vou fazer sem meu pai? Aí ele tinha que fazer a mesma coisa com os irmãos que ele já tinha na época. Ele surtou. Ele ficou muito mal quando José morreu. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que é um apóstolo que perseguia a igreja.
perseguia os cristãos, na verdade, ele matava os cristãos. Ele era Saulo, o nome dele. Ele é o Hilarion, do Raio Verde. E a experiência que ele teve com Jesus, Jesus já tinha ido embora da terra. E ele matava os... Ele era um fariseu, né? E ele perseguia muito. Por quê? Porque Jesus, ele foi um... Naquela época, eles tinham uma visão de Jesus como um anarquista, pensa. Não pode fazer nada no sábado. A religião não permite. Jesus ia lá no templo e curava. Meu Deus do céu. Ele aloprava. Ele fazia tudo diferente. Ele era... Como que é? Ele não seguia as Anarquista regras. mesmo, Ele né? era. Ele não seguia as regras daquela época e determinava, ó, Ele- faz isso, não ele faz mudou isso. tudo. Ele falava, quem disse? Não é Então quem quer dizer, disse. se uma ovelha Porque eu tua, não posso, né? Uhum. tu vai deixar a pessoa morrer porque é sábado? É isso que ele dizia. Então, esses fariseus, que eram aqueles bem religiosos, aquelas pessoas bem assim, você não tá seguindo a lei e tal, que era a lei de Moisés, eles que mandaram crucificar Jesus e perseguir Jesus, o próprio povo dele, gente. Onde ele nasceu, o povo que ele seguia. Em casa, né? Exato. E é assim que funciona na nossa vida também. Aqueles que... Da onde a gente veio é o que vão crucificar a gente quando a gente se posicionar. Porque tudo durante o nosso processo exige um posicionamento. Vai chegar um momento da tua vida que você vai precisar se posicionar, senão você não vai viver o teu propósito. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele teve que se posicionar, ele veio aqui para isso. Ele veio não para ser o contra a lei, mas ele veio para ajustá-la. Querendo ou não, você vai ter que mostrar para que veio, né? Exatamente. Você tá vendo uma pessoa precisando de cura, de uma ajuda, diante de você, independente do dia da semana. Então quer dizer que você vai deixar aquela pessoa morrer? Esse posicionamento que eu percebo é dizer não para algumas coisas e você Isso. saber para outras. E aí muitas vezes pessoas ao nosso redor podem estranhar, né? Podem falar, não, mas pega lá, você funcionava assim, agora você está dizendo não, não é? Então esse posicionamento Isso. realmente é viver o propósito e bater no peito e dizer, não, esse é o meu propósito, eu vivo isso. Exatamente. Não é qualquer um que se posiciona, né? Tem que ter... Ficar em cima do Coragem. muro, ficar não em é? cima Você do tá em muro é um cima do problema. muro, olha Querendo lá. agradar todo mundo. Tanto é que as Quem quer pessoas agradar todo falam. mundo não agrada ninguém, né? Tanto é que as pessoas Nem falam. Jesus Nem Jesus agradou todo agradou mundo. todos. Você vai querer agradar, porque a gente tem aquela vontade de querer agradar todo mundo, né? É ruim a gente ser rejeitado. Ninguém gosta. As pessoas têm medo de ser rejeitadas. Mas aí muitas vezes quer agradar o outro, dizendo sim para o outro e não para você. Que é o que Pega mais lá. acontece. Jesus gostaria que você fosse assim, ou melhor, a consciência crística que está em que você. tá dentro de você. Como que vai se sentir você dizendo sim para o outro e não para você? Exato. Não é? Ele mostrou pra gente que os mandamentos, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. O que é Deus? Deus, ele está em tudo, incluindo dentro de nós. Se você não se amar, você não ama a Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar alguém? E tá escrito na Bíblia isso. Se você diz que ama a Deus, mas você que não vê, né? Porque a gente não vê Deus. Deus, ele não tem uma imagem, né? Não é. Ele não tem um corpo. Também desmistificar aquela questão do senhor, barba Sim, branca, isso vestido não. de branco, Não. onipotente, Isso não onisciente. existe na real, né? Mas a gente precisa de uma imagem, porque a gente vive num mundo tridimensional. Então, tudo a gente faz imagem, né, na nossa cabeça. Então, tu imagina, se você diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama seu irmão que você vê, então você é um mentiroso. Olha ele. Olha o nível. Ele causava Ele já causava, naquela época, né? causava. E assim, ter essa proximidade, conhecer esse Jesus, é algo assim que está disponível para todo mundo. Quando eu tive a minha experiência com ele, que eu sempre acreditei e fui apaixonada por Jesus, mas como eu vim de uma doutrina que me mostrou um Jesus assim, distante de mim, sabe? Ele tá ali, mas eu não vou ter uma comunicação direta com Jesus. Eu tenho uma comunicação direta com espíritos e mentores, mas não Jesus, né? Tipo, você não aguentaria.
No entanto, não é nada disso. Isso que eu ia perguntar, como que foi essa experiência? Foi num curso do Carlos Torres, inclusive uma pessoa bem legal pra vocês trazerem aqui. Depois eu te passo o contato dele. Já fica o convite, hein? Torres. Carlos. Ele adora também vir em podcast e tudo. E a gente estava conduzindo uma meditação, né? E nessa meditação eu desdobrei e fui parar no Mar da Galileia, que eu nem sabia como era. Fui pesquisar depois no Google e vi que era lá que eu tava. E nesse lugar, uma mulher pegou na minha mão. Olha eu, a louca, não sabia nem quem era essa mulher, gente. Eu tava perdida. Ela pegou na minha mão e falou assim pra mim: o meu filho quer falar com você. Aí eu, gente, não é possível, tô ficando louca. Não. Colocaram alguma coisa na minha água. Aqui você já tava sentindo que era esse contato. Aí eu, não, mas gente, imagina. Não, tô louco, isso não é normal. Negando, porque a minha crença era que jamais, muito menos Maria também. Imagina, Maria vai falar comigo, gente, quem sou eu na fila do pão? É a minha crença. Né? Não. Meu filho quer falar com você, né? Tipo já não. começou a desconstruir várias não. coisas Aí ali. Eu surtei, eu só conseguia chorar. Aí ela pegou, colocou um véu na minha cabeça que eu enxergava através desse véu. Vinha mais ou menos até aqui o meu joelho, um véu azul, e sentou comigo e segurou minha mão. Quando eu olhei pro mar, eu vinha vindo ele num barquinho, com aquela roupinhazinha. Aí eu comecei a chorar, igual uma criança mesmo. Surto, chorar. E eu olhava só pro pé dele, eu vi o pé dele, não consegui em nenhum momento elevar a minha cabeça e olhar pro rosto dele. Aquilo não era impossível. E hoje, eu vendo isso, aquele véu realmente era, inclusive, pra me poupar daquilo que a minha própria crença achava que se eu olhasse pra ele, eu ia desintegrar. Olha isso. Você não estava preparado. Não, ninguém me deu um toque. Falou, se liga, então, hoje você vai encontrar com Jesus. Ó, tá chegando. Tipo, ó, Jesus vai vir aí. Eu nem ia acreditar, na boa, se alguém me falasse que ia acontecer isso comigo. Eu não ia acreditar, eu não sabia. Simplesmente aconteceu. Simplesmente, e não tava na programação isso daí. Ninguém falou, então, vai ter um encontro com Jesus. Não teve, gente. E cada um teve o seu. A Luciane tava comigo nesse dia, ela também teve a experiência dela. Não foi igual a minha. Nisso ele chegou falando bem desse jeito assim pra mim. Até que enfim, hein, que você chegou. Eu tava te esperando. Eu, gente, Jesus não fala desse jeito, meu Deus, eu tô surtada. E você já tinha estereotipado ele, né? Imagina, Jesus no trono. Não, um ponto de atenção aqui, o quanto que projeções, criações, expectativas, julgamentos, ou seja, limitações Total. que a gente Eu mesmo criei. se coloca. Eu criei. Percebe isso? E de forma grandiosa, Paula comentando aqui, né? O véu que foi véu. colocado Meu simbolicamente, Pra me né? proteger. Como se fossem as Até pra te crenças. ajudar, né? Exato, Imagina exatamente. se você surtasse. Não, eu surtei, gente. Eu comecei a chorar tanto. E aí ele foi quebrando isso, tirando sarro, brincando. Uhum. Falando a minha língua, esse jeito bem descontraído. E eu pensava assim, mas Jesus não fala assim, não, gente. Você acha que Jesus vai falar desse jeito? Parece uma pessoa de Santos falando comigo. Óbvio, ele vai falar o mais íntimo possível comigo. Pra ele mostrar o quanto ele sempre esteve comigo. Mas eu não compreendia isso ali naquele momento. Isso foi em 2019. Aí ele sentou do meu lado e pegou na minha mão. E eu tava muito angustiada. Porque eu tava de mudança pra França. E assim, eu não sabia o que ia acontecer comigo lá. Eu pensava assim, ai meu Deus, até eu conseguir um trabalho lá, vou passar fome, vou viver de quê, não sei o quê, com meu filho, blá, blá, blá. Os piores cenários, né, tu vai criando na tua cabeça. Aí ele sentou do meu lado. Expectativa e realidade, né? Você fica na expectativa. É como você fala, fica no corredor, né? Estar no corredor. E sempre no pior. É um bom de barulho mental. Isso, e no pior. Exatamente, E- sempre focando no pior. Exato. Mesmo trabalho que você leva pra focar no pior é pro melhor você poderia estar fazendo o mesmo esforço. E no fim das contas você Por vê isso. que... Nossa, mas já passou? Era só É. isso? Por isso que eu acho Nossa, que gente, bem não tem interessante o começo que você estava falando sobre a escolha. É uma escolha acreditar escolha. ou Ou não. Está em suas mãos, está dentro de você essa escolha. E aí a pergunta, né? O que te faz, né, ficar nesse vício, que para mim é um vício emocional, vício mental, vício energético, ficar pensando no pior, não No é? E pior. hoje você tem uma consciência diferente. Total. Mas e Mas aí? foi a partir daí que Mas a minha vida mudou. Já estava estudando tudo isso que a gente estuda. Uhum. Eu estudo isso, gente, desde 14 anos de idade, que foi quando eu entrei no kardecismo.
Sozinha, fui no centro e estudei todas as obras de Kardec, Chico Xavier, tudo, sou apaixonada. E o que Jesus te falou Aí ali ele sentou ali e começou a falar, ó, a partir de agora, se liga. Se liga. Se liga. Tipo, vamos lá, ouve aí. Se Não, liga. gente, o Jesus do The Senta Chosen. aí, Sabe o que lá Jesus do vem The Chosen? história. Já assistiram The Chosen, vocês? Qual? A série The Chosen. Não. Assistam, que vocês vão entender que Jesus é que eu tô falando. Tá. Já vou Tirador de anotar. onda. Tirador de onda. Tipo, tá andando assim com ele joga o cachecol dele na tua cara. Tipo, tá sério por quê? O que tá com essa cara emburrada e tal? Ele é assim, gente. Ele é gente como a gente. Ponto. Não é essa... Não tem essa diferenciação. Ele não Estereótipo que permite... todo mundo diz, né? O Ele pedestal. não permite que a gente se coloque abaixo dele. Ele não permite isso. Pra você ter uma noção de como a gente tem que aprender. E aí ele disse assim pra mim, ó, se liga, a partir de agora, segurando na minha mão. E eu, gente, que Jesus é esse? Será que é Jesus mesmo? Pensando, né? Será que Aí você ele- entrou lá daqui? Não é. Uma Aí vez- ele, sou eu, filha, eu sempre tive com você, sempre. A partir de agora, você nunca mais vai trabalhar pra ninguém, você vai trabalhar comigo. Aí eu, Jesus, como é que eu vou trabalhar pra ti, Jesus? Que vou fazer o quê? Eu vou passar fome, eu vou virar pastora? Ainda tirei sal ainda, olha que pecado. E aí, quando eu falei isso, ele começou a rachar o bico. Rachar. Tipo assim, sabe de nada. Né? Aí ele falou assim, ó. Vamos dar uma... Confia. Vamos dar um vem- desconto que ela tá na experiência humana ainda, É, né? total, É. sem noção nenhuma. A gente tá numa experiência que a gente não tem. A gente não enxerga um palmo à nossa frente. Realmente, a gente não enxerga. Aí ele falou assim, ó. No caminho eu te explico. Como é que eu vou viver desse jeito? Por quê? Imagina. Vem comigo que no caminho eu te explico. É uma eu beleza. sou extremamente controladora. Você não tá entendendo. Eu controlo tudo. Eu sou comandante. Sabe aquela pessoa que quer controlar tudo, filho, casa, não sei o quê, blá, 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 blá. Ele não falou nada pra mim, só falou isso aí, ó. No caminho eu te explico, mas eu já vou te dar uma noção. Sabe essa experiência que você tá vivendo aqui comigo? Você vai falar pro máximo de pessoas que você puder, porque eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Eu nunca fui embora daqui. E eu quero que você conecte as pessoas a isso aqui, ó, para que elas vivam isso comigo. Ai, meu Deus. Não tinha canal no YouTube, não tinha nada. Se alguém falasse pra mim, e se ele dissesse pra mim, ele não disse, que eu iria ter um canal no YouTube, eu ia falar, até parece, meu. YouTube é coisa de gamer, de Molecada. tá, como é que... Pessoal que mexe em computador. Gente, eu trabalhava os no nerds. mundo corporativo há mais de 20 anos, eu era uma executiva. Tudo bem que eu trabalhava com treinamento, mas, meu, YouTube, tá doido? E E depende ele- da época, nem a 2019. internet era tão rápida, né? 2019, Não, eu nunca nem 19 era assisti, o eu começo. nem assisti YouTube. É. Pra você ter uma noção, não O assistia. YouTube não era realidade nessa época. A gente vivia do Tão discado. forte, né? A gente vivia Não. do discado. Quem pensava em vídeo? A internet era e-mail. A gente não ficava no YouTube, não Sim. tinha esses lances. É. A gente assistia DVD, esses negócios, né? Tipo, locadora, eu, cara, né? Tudo bem que 2019 já Meu tinha... avô me falava essas É, coisas. você falou Eu 19. não. Você falou 2019, 2019. eu confundi. É, isso que eu tô dizendo, É 99 que eu tava Não, falando. mas eu 2019, confundi. mesmo em 2019, eu nem assisti YouTube ainda, gente. Eu não tava nesse mundo, eu não fazia ideia, nem de 19 quanto já, expert, já nada tava disso. avançado. Já. Nada, aquilo não fez sinapse nenhuma na minha mente. Não Falei, que conectou, Jesus né? Tipo, doido, né? De onde que ele tirou essa história? Mas ele é Jesus, né, gente? Então, se ele falou, tá falado, não vai ter como eu fugir disso daí. E ficou lá comigo e falou assim pra mim, ó, presta atenção. Tudo ele fala, presta atenção. Quando ele fala isso, é porque a minha mente é muito acelerada. Como a maioria das pessoas. A gente é 300 pensamentos por segundo. Ele falou, ó, presta atenção. A partir de agora, nada vai te faltar. Porque o meu medo, e eu acho que de 99% da humanidade, é a falta. A escassez. que é uma ilusão também, que é uma distração. Mas é uma programação. É uma Até programação, tu desprogramar exato. esse cão, né? É um exercício diário, como a gente fala toda hora. Né? Diário, Toda hora, todo É, dia, você vai melhorando. Vigiando É. pra tu Não, cancelar. inclusive, você comentou também a questão do milagre, né? Que Jesus realizava muitos milagres. E aí a pergunta, né? O que nos impede de realizar também essas programações? Mas aí também eu desmistifico
que você comentou, né, do planeta Terra, tão lindo nessa experiência humana, viver é um milagre. Exatamente. Respirar é um milagre divino. Você é divino, você é um ser divino, uma Sim. consciência divina, Sim. não é? Uma centelha divina, uma centelha, uma faísca do todo. Exato. É o que nós somos. E aí ele disse pra mim, ó, confia. Nada vai te faltar a partir de agora, nada, nada. Põe isso na tua cabeça. E eu vou fazer pequenos milagres. Eu vou começar com os pequenininhos, mas você vai ter que prestar atenção. Por quê? Porque eu sou a desatenta, né? Óbvio, pra ele toda hora ficar falando, presta Ser atenção. acelerado. É igual eu Presta também. atenção, presta atenção. Ó. Presta Os atenção. pequenininhos eu vou fazer. E só que eu vou fazer uns outros que você que não passou na tua cabeça ainda. E eu vou fazer. Nossa, e eu chorava igual criança, assim. Eu não tinha a capacidade de olhar pra ele. Ele segurava na minha mão, eu só vi o pé dele. E sabia que ele tava com aquela roupinha que ele anda. E vocês têm que assistir o The Chosen, porque é aquele Jesus lá. Já tô anotando aqui. Inclusive, se você já assistiu, deixa aqui nos Isso, comentários. comentários. Exatamente, É aquele. comenta. Eu já assisti, deixa É aqui nos maravilhoso. comentários. Vai pra 4ª temporada já. Eu sou Eita. viciada. Tem no Netflix, tá? Ah, então maravilha. E também tem um aplicativo deles, do The Chosen, que vocês podem baixar os episódios lá também, que é gratuito. Olha só, recebemos patrocínio também do The Chosen. Isso, gente. Meu Deus, se eu vejo aquele homem lá do The Chosen, acho que eu caio dura no chão. Juro por Deus. Eu sei que não é Jesus, mas meu Deus, é igual. E Não a é? história do cara, então, depois a gente fala. E, ó, É incrível a história Ixi, do os ator. bastidores vão estar não eletrizantes isso hoje. aí, ó. Falando em patrocínio, eu convido agora a comunidade neuroquântica que tem um recado e um grande convite para você. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados, com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Faça parte da comunidade neuroquântica e ó, estamos deixando aqui de presente 10% de desconto. O link também está na descrição ou o QR Code aqui, ó. Se inscreva, encontros diários, semanais para te trazer mais consciência e viver todos esses milagres na sua vida, não é? Que delícia. Paula, quantos milagres Jesus fez e está fazendo na sua vida? Todo dia. A partir desse dia, minha vida realmente mudou completamente. Que foi aí que veio a Quantic Desperte. Eu comecei a ter muitos sonhos lúcidos, porque acho que a minha espiritualidade, a minha mediunidade, ela é muito intuitiva e por sonhos. E eu comecei a sonhar muito. Veio o nome, Quantic Desperte. E apareceu pra mim, aí foi materializado. Na ponta da cama, assim, ó, 2 seres de uns 2 metros de altura, enormes. Eu não sou de ver nada, então eu fiquei assim, ó, estática, pensando o que eu tenho que fazer agora, porque eu não tô entendendo nada. 2 mestres ascensos na ponta da minha cama, com o braço cruzado, tipo assim, ó. E aí, minha filha? Aí, gente, aí o quê? Tipo, quem é você na fila do pão, né? Não, eu sabia que eram mestres ascensos, mas eu não sabia quais eram. As E intenções. como- O que eu tenho que Exato, né? Tipo, como que O eu que eu faço? faço? Exato. Tipo assim. Gente, eu não Cadê tô. o manual de instrução? Gente, eu não sou vidente, eu não sou. Sabe aquelas médiums que sabem tal, não sei o que lá. Não, gente, eu sou gente como a gente, igual a todo mundo. Eu tenho que fazer o quê? Aí eles foram se desmaterializando, assim, ó. Eu tava acordada. Assim, é raríssimo eu ver o vulto que seja. Aí eu comecei a pesquisar nesses ascensos, descobri que era o El Moriá e o Kuthumi.
Pesquisei lá em Santos aonde tem Fraternidade Branca. Achei um lugar lá, fui. Quando eu chego, quem é os 2 caras que tá lá no altar deles? Os 2. próprios. Aí eu pra mulher, quem é esses caras aqui? Aí a mulher, esses caras. Ah, é o Quem é mestre esses cara aqui? É ótimo. e o Kutum. Eles devem rachar o bico comigo. Eu falei, meu Deus, o que a gente fez, né? Que eu só queria... Ah, eu seria igual também. Gente, quanta leveza, quanta Quem é quanta essa gratidão de você estar aqui. Nossa, eu tô muito que feliz. história, Tô que história incrível, nossa. E aí ela falou, olha, eles estão fazendo um chamado pra você. Eu, gente, mas chamado de quem? Por que eles têm essa mania de ficar falando com a gente assim, deixando sempre uma charada, a gente é curioso. Pelo amor Fala de Deus, de mim. explica. Eu falo assim, Jesus, fala comigo direto, meu, não fica mandando parábola, porque eu não consigo, eu sou meio lesa, eu não vou conseguir entender, vai demorar e não vai cair minha ficha. Ele racha, meu, ele tira maior sarro. Não me manda recado, né? Já fala direto. E é o que você disse, tem que estar também na permissão de perceber, porque eu tenho certeza que te mandam vários recados E por tu fica dia assim, e ó. às vezes a própria Vários. pessoa não se percebe. Eu não sei é? porque eu sou assim, gente. Eu falo, o quê? Mas o quê? O que é pra fazer? Eu não entendi nada, volta aqui. Sabe assim? Explica de novo. Não entendi nada. O que é pra fazer? Pra fazer o quê? Aí comecei a estudar a Fraternidade Branca. Foi quando começou o canal. Eu achei que eu abri o canal no YouTube pra falar de psicologia, entendeu? De desenvolvimento humano, PNL. Não que eu não fale. Mas o foco do canal foi indo pra espiritualidade. Aí eu fiz uma primeira série do canal, Fraternidade Branca, Mestres Ascensos. Falei de todos os raios. Comecei a estudar aquilo e fazer os vídeos. Foi aí que o negócio começou a crescer. Transição planetária, e eu fui entendendo tudo, não sei o quê. Extraterrestre eu já estudava. Aqui em São Paulo, inclusive, não sei se tu conhece o Aquantarium, que não é uma religião, mas é um grupo onde eles estudam vários tipos de extraterrestres, alguns livros da Bíblia também eles estudam, com uma visão totalmente universalista. Maravilhoso. O Pedro Maurício, que é um entreiro, né? Ele é logicamente, corpo de humano, mas ele é um entreiro de Antares. Então ele tem conhecimento de 3.000 anos à nossa frente. Então o cara trouxe uma visão assim, eu estudei uns 4, 5 anos lá, então eu já tinha essa percepção e comecei a viver experiências lá na França, eu já estava morando lá, de desdobrar e me ver numa mesa tipo essa aqui, só que mesa de reunião, com um monte de GT, falando de transição planetária. Meu Deus. Que é o que eu ia te perguntar, você já teve alguma experiência e como que Várias. Como que eram? Como que foram essas experiências? Várias. Na época do Aquantarium, eu tive também, porque eu fazia muito retiro com o pessoal do Aquantarium. Então a gente fazia vigília pra ver naves e tal. Isso sempre foi presente na minha vida, porque eu sempre vi nave no céu. Então, assim, quando a pessoa fala que nunca viu, eu falo, gente, olha pro céu. Você talvez não prestou atenção, não reparou. Exatamente, Né? exatamente. Por quê? Porque sempre tu vai falar assim, é um drone, é uma estrela. Putz, me dá... É que o Mas, ser humano tem que sempre achar uma explicação, né? Exato, Ai, exato. Não, não. e Lógica, na verdade. E eu já participei da aviação civil e várias experiências de pilotos e tudo mais. Mas, curiosidade, qual era ou quais eram os assuntos nessas Transição mesas? planetária, sobre o vírus, que era a época daquele lá, Sim, daquele negócio. Evita falar esse nome. Isso daí muito era falado. E assim, o engraçado é que a minha consciência, porque assim, onde eu morei lá, em Étiolles, na França, era um silêncio ensurdecedor. Onde eu moro em Santos, eu moro perto do porto mesmo. A minha janela, eu vejo todos os navios passando. É barulho de navio, de trem, porque Porto tem trem, de carro, de caminhão, até de nave, filha. Tem barulho de tudo ali. A gente mora em São Paulo, né? Não muda muito. Não tem silêncio. Agora, onde eu morava, pra você ter uma noção, eu ouvi o barulho do meu chakra. Chakra faz barulho. E aí eu ficava assim, ó. Isso pra mim foi uma novidade. Juro por Nunca Deus, tinha depois ouvido falar disso, pesquisem. não. Cada chakra tem um som. Uma vibração. E eu falava assim pro meu marido, meu ex-marido, né? Mas meu marido na época falou: que barulho é esse? Tem barulho nenhum, tu não começa com esse negócio. Não e eu ouvi viaja, um barulho né? assim, sempre. Eu ouvi um barulho assim, ó. Tipo um motorzinho, meu. De tão profunda que você estava no Exatamente, autoconhecimento, na eu ficava autopercepção. Era um ronronar do universo. Gente, era do chakra. Eu descobri que era do chakra, porque aquele barulho ele estava dentro de mim. Não estava fora.
Não me incomodava nem nada, mas eu ouvia nítido um barulhinho assim, tipo um motor. E o meu desdobrar era assim, tipo, eu tava aqui, fechava o olho, eu tava lá na mesa. Aí, às vezes eu me assustava com a aparência de alguém, porque a aparência é semelhante com a nossa, mas tem uns que não são. São bem diferentes. Então te dá aquele... Sabe quando tu vê alguém muito diferente? Imagina a gente vê um humano diferente, às vezes a gente dá um choque. E a gente não quer julgar, mas o olhar não mente, né? Toma aquela coisa. Choque. Não era nesse nível, senão eu já teria saído correndo e não voltava nunca mais. Sinceramente, eu não sou a cabeça aberta nesse grau aí também, não. Uma baratona. Tá louco? Morro de medo de barata. Não vem com esse negócio. Mas eu cheguei a ver um que ele era... tinha um formato humano, mas eu não conseguia ver a cara dele. Era só luz. E ele falou assim pra mim, tu quer me ver mesmo na real? Aí eu quero. Quando ele apareceu, eu tomei um susto, que eu voltei pro meu corpo num tranco. Porque quando você desdobra e você tá consciente, qualquer sensação de medo, de susto, é de sobrevivência. Isso você volta automaticamente pra dentro do corpo. Não tem como. O corpo te traz, né? Ele te traz de volta. É instintivo. Sobrevivência. Como você não consegue se sufocar. Não, você não consegue. Você volta na hora. Então, aí eu voltava, abria o olho assim, ó. Como se eu estivesse lá ainda. E eu via todo mundo dormindo assim. Aí eu, não, mas eu quero saber. Vou voltar lá de novo. E eu voltava, juro por Deus. Curiosidade é complicado. Eu juro por Deus, eu conseguia. Sem querer, de tão mergulhada que eu estava. Por quê? Porque eu não tinha mais o ruído de empresa, que é aquela confusão. Eu até gosto, tá? Não vou mentir. Porque eu fiquei mais de 20 anos trabalhando assim. Com meta, não sei o que, barará. Acabou, eu não tinha mais nada. Meu filho ficava o dia inteiro na escola, o marido trabalhando, eu ficava sozinha, fazendo yoga, meditando, não sei o que lá no meio da natureza. Não tem como. Eu tava tipo uma eremita. Foi uma conexão obrigatória, não tem né? Como. Ou é isso ou é depressão profunda. E eu quase entrei. Eu tive um ataque lá de choro por vários tempos, de que eu chorava e o meu marido falava assim pra mim, por que tu tá chorando? Parece que alguém morreu. Eu falava, mas morreu. Ele quem? Eu falava, eu. Aí ele, puta. Será que não foi isso que virou ex? Falou, essa louca aí. Um ponto aqui, o que você como que você percebe esse momento que você falou assim, quase virou depressão? O que você percebe que você fez para você ir pro movimento de autoconhecimento ou que te despertou para o autoconhecimento? Eu tive era um caminho bifurcado. E hoje eu entendo assim, tá? Lá quando eu tava vivendo aquilo, era muito difícil. Por quê? Porque eu me afastei de tudo. Da minha profissão, que eu achava que era a minha identidade. Quando tu perguntava quem é a Paula? A Paula é uma executiva de RH da empresa tal. Eu não sabia quem eu era. Né? Você tinha aquele texto. Sim. E aquela roupagem. Eu fui criada ali com isso. E sempre estudei muito e tal, mas as pessoas se apresentam pela idade, localização, profissão, isso, não é? Muito profissional era, sempre. Então, quando tu tirava aquilo de mim, não sobrava mais nada. Eu estava longe dos meus pais, dos meus amigos, do meu país, da minha língua. Ninguém entendia o que eu falava e eu não entendia ninguém. Então, era eu e eu. Eu tinha duas opções. Ou eu deprimia, ou eu fazia alguma coisa, porque dentro de mim tinha muita coisa pra sair. E aí o meu ex-marido na época falou, por que tu não abre o canal no YouTube? Não sei o que, ele me ajudou muito. Mesmo ele não... Ele falou, quando eu contei pela experiência de Jesus, ele, pelo amor de Deus... Não fala isso pros outros. Não fala isso pra ninguém, português. Não fala isso pra ninguém, pelo amor de Deus. Vão falar que tu é louca. Eu falei, o quê? Mas Jesus falou que eu tenho que falar pra todo mundo. Ele, pronto. Agora aguenta. Agora pirou de vez. Tipo assim, mas pra eu não fazer a louca e não dar trabalho, ele falou, vai, abre o canal, sai falando aí tudo que tu quiser, não me enche o saco, tipo assim, né? Faz aí, mas não me enche o saco, exato, tá tudo certo, né? Foi a melhor coisa Pelo que ele menos fez. a louca tá em casa, né? Melhor coisa que ele fez, ele editava os meus vídeos, ele que fez o site da Quantic Despert, as calculadoras, que você põe tua data de nascimento, sai raio de missão, origem galáctica. Eu dava as ideias de doida e ele ia lá e fazia, porque ele era de TI. Ele é da minha área de programação. Igual o Rafa, das loucuras dele, eu vou lá e faço também. Deixamos aqui, ó, na descrição
o site da Quantic Isso. Expert para você. O que Vocês mais que vão amar. pode colocar lá Ó, o para site, fazer os cálculos? o site da Quantic Expert, você só põe a data de nascimento, você vai ver o raio de emissão, talento quântico, um monte de calculadorazinha básica. Só põe a data de nascimento, ele traz um vídeo, traz alguma descrição. Que legal. Muito legal, muito. E a gente foi indo assim. O logo, que é uma mandala, ele canalizou aquilo, ele não sabe, óbvio. Não adianta falar pra ele que canalizava, até parece, eu fiz um negócio da minha cabeça. Uhum. Mas não foi. Porque as cores que estão ali têm a ver com a sabedoria, com a cura, com o amor, que é a essência da Quantic Expert. Ele foi um cofundador da Quantic Expert comigo. Eu nunca vou deixar de falar do Gabriel, porque ele, até hoje, ele é alguém Sim, que tem tá... o DNA dele, né? Tem, exatamente. É o filho que a gente teve. Ah, maravilha. Sim, Que a Quantic legal. Expert é. Tanto é que eu fui pra fazer evento em Portugal, a gente se viu, ele participou do evento. Assim, é uma pessoa que vai estar sempre na história, né? Ele continua lá ainda. Ele na a gente Europa. morou na França, aí ele veio pro Brasil e depois voltou pra Portugal. Tá. Ele tá lá em Portugal. Mas nunca foi a área dele, tá entendendo? Assim, tipo, ele achava meio viagem, né? Hoje ele Mas tá ele no processo aceitava, dele. que legal. Hoje ele tá no processo dele. Sabe aquele momento que eu já estive, que vocês já estiveram? E é muito Ele tem lindo muito isso, dele, né? muito. Respeitar e perceber que cada um tem o seu O seu processo. O momento. mais importante é que todos nós estamos evoluindo. Parabéns por você estar aqui assistindo, Exato. né? Compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixe seus comentários aqui, deixe as perguntas para Paula, que eu tenho certeza que ela terá Com maior certeza. prazer aqui em responder, não é? Com toda certeza. E Paula, uma pergunta me vem aqui quem é Jesus? Jesus, ele é tudo. Ele é. Ele é como se eu falasse assim, olha, não é algo que eu acredite. Ele não depende de ninguém acreditar, porque ele é. Ele é o criador desse universo. Cada universo, se vocês estudarem o livro de Urântia, que é um livro que é uma bíblia, né? É o que eu falo. Como que eu estudo? Meu aprendizado é assim. Eu tenho que ler, fazer vídeo, botar imagem para eu assimilar as Então, coisas. eu, pra ler, tem que ter audiobook. Tipo, eu não sou Senão- uma pessoa que eu saio lendo o negócio e comprei. Não é assim. É igual na faculdade. Eu tinha que anotar tudo. O meu filho, ele faz assim, ó. Eu vou estudar. Ah, também não sou, não. As crianças Tenho de hoje esse- têm uma Esquece, habilidade não sei. fenomenal. Aquilo ali é né? outro mundo. Eu não tenho isso daí. Tinha que fazer cola, inclusive. Porque você já consulta. Senão não dá. Não entra na minha mente. E o livro de Urântia, ele é incrível. E ele explica o quê? Existem 7 super-universos. Não é galáxia, é universo. Cheio de bilhões de galáxias. E a gente está aqui na Via Láctea. Para cada universo existe um Micael, é um criador. Lembra que Jesus falava que ele era o filho direto, né? Que a Bíblia fala, é o filho direto. Era o filho unigênito, é o primeiro filho. Isso o livro de Urântia explica. O unigênito é porque ele é o primeiro. A partir do momento que ele criou o universo, ele criou outros filhos. O que acontece? A fonte, o criador, ele dá para esses filhos, os Micaéis, cada universo tem um Micael. Vamos supor que cada universo tem um Jesus, mas é outro nome. Sei lá, nem sei nome. O nome deles, a nomenclatura. Não importa isso daí. É a Eles gente não que rotulam- precisa. Nossa, que fica A rotulando. gente tem. Tanto é que o Exatamente, nosso nome nem é esse. Na real, a gente tem um nome real. Não é esse. Sim. Isso até a Bíblia explica, que a gente não tem esse nome. E aí o que acontece? Ele dá para esses Micaéis um terreno no espaço e fala assim, filho, vai lá e cria o teu universo. Detalhe, a gente também faz isso, viu? No micro. A gente também faz. E a celulinha do nosso corpo também faz. Sim. Porque Deus é tão doido, que ele cria seres que criam. Igual a ele. Por isso que ele fala que é imagem e semelhança. Olha que doido. Que lindo. Que é esse Deus. Uhum. Esse Deus da gente não Que é maravilha. fácil. Ele não para, né? Nunca vi. O negócio não para nunca. Por isso que a gente chama infinito.
Porque ele não para e a gente também não. E as nossas células também não, né? As nossas E a células gente fala estão lá que tá dentro. sempre em movimento, né? Exato, para quem está nos assistindo, até dentro da comunidade, a gente comentou justamente isso a semana passada, essa questão, né? Como Deus fala que nós somos criaturas, mas estamos na mesma consciência, né? Somos filhos de Deus. Então, assim, Deus criou, por exemplo, nós, e nós temos as nossas criações. Sim. Só que a nossa todo. criação tem a sua individualidade, mas Também. percebe que a nossa criação faz parte da gente. Sim. Então nós fazemos Ai, que louco. parte do Criador. Por isso que a Paula falou, centelha divina, essa consciência crística que está É em você. você. É você. Exato, olha que lindo isso. É muito. Ele é incrível. E aí eles criam esses super-universos. Só que uma das outorgas, olha como nós somos um espelho, meio borradinho, tudo bem, mas nós somos um espelho do Criador. Para você se formar na faculdade, você não tem que fazer o TCC para conseguir a tua outorga de bacharel, de mestrado, doutorado? Para você ter um super-universo, ser um Micael, uma das outorgas é você descer, vamos imaginar que é descer, tá? Mas não sei. Pode ser que seja seguir para frente, para trás. Ir, né? Tem que Ir até um dos primeiros degraus dos mundos que você criou. E um dos primeiros é esse aqui. Você tem que ir lá e viver a experiência daqueles seres que você criou. Você tem que viver isso aí. Ó, que louco. E aí, o que Jesus fez? Veio como Jesus. Nasceu da barriga, meu. Porque ele não precisava de fazer nada disso. Que foram Ele os não- 30 anos. E 33 anos que ele viveu aqui. 33. E aí, o que acontece? Ele não sabia. Ele não tinha consciência que ele era. Ele não tinha consciência de quem ele era. Ele foi descobrir quem ele era com 30 anos, quando o primo dele, que era João Batista, batizou ele. No momento em que ele foi batizado lá nas águas, ele teve uma visão. Falam que foi um anjo, uma nave, sabe lá, tá? Que apareceu pra ele e mostrou pra ele quem ele era. Aí ele entendeu. Tanto é que ele falava meu pai. Por quê? Porque ele se sentia humano, tá entendendo? Que ele tinha sangue, que ele sentia dor. A condição é, tu vai descer lá. Ele viveu como humano mesmo. Exatamente, né? pra tu esses 30 anos, sentir na esses pele 30 anos o nessa que experiência é humana ser. pura. Tu não E vai saber que tu é o Criador. Só aos 30 anos que ele se percebeu na potência que ele Que é é. o que acontece com a gente não sabe quem a gente é na totalidade. A gente usa 3 a 10% do cérebro, os cara mais bambambam aqui da Terra. Você tá entendendo que é exatamente o que aconteceu com a gente, o que acontece com o ser humano, ele viveu na pele. Pra quê? Pra tu mostrar pro teu povo lá que tu criou, as tuas criaturas, como que se vive ali. E que aquilo ali não é a vida real, aquilo ali é só uma experiência. E aí lá no livro de Urântia é tão incrível que ele mostra o caminho que a gente faz de volta para a fonte. A gente veio de lá e a gente vai fazer um caminho de volta para lá agora. Pelos mundos. Nossa, é incrível. E tudo isso está na Bíblia. É que a Bíblia, ela é um livro, que nem um livro de Urântia, cheio de código. Não dá pra tu ler assim, ó, blá, 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 blá. E Isso tem aí, as interpretações de quem... Isso. Eita, tá difícil. As interpretações de cada um Exato. também. Cada um. As Exato. traduções, não tudo. é? É. Então, quando você fala assim, eu falava isso, tá? Eu era assim também. Ai, a Bíblia, ela é deturpada. O que não é deturpado na Terra? Todos os livros, né? Porque nenhum espírito pega na caneta e escreve. Tudo é um telefone sem fio. Então não é só a Bíblia. Eu caí na minha ficha disso. E até hoje, eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia. Eu preciso pegar o aplicativo da Bíblia. Tem um aplicativo para quem quer aprender. É gratuito. É The Bible. Mas tudo em português. Vamos deixar na Eu descrição deixo. aqui, depois você deixa É, a gente certinho. Maravilhoso. Por quê? Porque ele vai te conduzindo, tipo um diário de bordo, todos os dias, chama devocional. Ele vai te dando uma mensagem que linka com isso, com aquilo, com a tua Que vida. legal. Aí tem uns joguinhos pra tu fazer, coisa de 5 minutos por dia. E super interativo. Maravilhoso, várias orações. É assim que eu vou entendendo e vou fazer um curso, sim, para eu entender os códigos da Bíblia. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Então, maravilhoso essa percepção da Bíblia. É uma chave, É uma, na verdade. vocês não têm né? ideia. Se o capiroto
O diabo, os escuros, o que tu quiser chamar, não O interessa. nome que O tem nome aí. que vocês chamam, não é ele, né? Eles, né? Essas egrégoras aí que existem, que ainda tentam dominar a Terra, mas já perderam a batalha. O que acontece? Eles dominam a Bíblia. Eles têm o comando. Por quê? Porque a Bíblia, gente, é um livro poderoso. Por que eles se incomodam tanto com a Bíblia? Por que dizem tanto que não é para ler a Bíblia? Tem alguma coisa nesse livro. Por que há mais de 2000 anos é o livro mais vendido do mundo? Do mundo! Olha que tem outros, tem o Alcorão, tem tudo, tem muita coisa pra gente estudar. Quando eu penso, eu falo, meu Deus, eu não sei nada. Eu fico nessa crise, meu Deus, eu não sei nada. Meu E Deus, ainda eu não sei... dizem que acharam mais coisa, ainda tem mais Gente, coisa pra ser. É os livros que não estão na Bíblia, que era pra estar, não sei o que, tem tudo. Por quê? Porque ali existem códigos que se você souber usar, eu não sei, eu vou aprender, calma, à medida que eu aprender, eu vou ensinar também. E aí você volta aqui pra explicar pra gente, hein? Óbvio, Por favor. óbvio, eu vou começar semana que vem. Dia 1º eu entro no curso de teologia. Ó, vocês têm que cobrar. Pode me voltar cobrar, aqui, porque eu só hein, aprendo se eu explicar. ensinar, senão eu não aprendo nada. Se for lá só assistir aula, eu não vou aprender nada. Eu tenho que pegar a aula e fazer um vídeo. E fazer uma isso. live. Senão olha como Deus é. Ele fez isso comigo porque pra eu ensinar os outros. Já tá convidada pra ensinar a gente aqui. Com certeza, eu venho. A gente aprende junto. E um dos códigos que eu descobri, obviamente por quem conhece, né? Me ensinaram isso. Uma amiga minha muito, muito estudiosa da Bíblia, ela estudou 30 anos. Ela me ensinou muita coisa. E uma das chaves que eu peguei, que eu achei mega interessante, é que quando na Bíblia você fala de vento, por exemplo, tô falando assim, 0,1% do que tá ali dentro, tá? Uma pessoa leiga, leiga. Quando se fala na Bíblia de vento, não é vento. São as emoções. São os sentimentos. Por quê? Porque o vento, você não vê, você só sente. Você não fala, nossa, lá vem o vento. Tu não Você vê, sente, você né? só sente a presença. É igual às nossas emoções. E lá diz assim, ó, quando diz assim, ó, aquele que se distrai com o vento, com as emoções, não semeia. O que é semear? É sonhar. Ou seja, você deixa de cocriar, você deixa de sonhar, porque você fica preso São numa jaulas, emoção de né? medo, de culpa. E o que é dito? As nossas emoções, elas passam igual o vento, ela não fica. Ela é passageira. A emoção, ela tá na alma, encarnada, não é do espírito. Nosso espírito não tem essas emoções. Nosso espírito é por amor, pura paz, iluminação. Não tem essa coisa, medo, culpa, não sei o quê, dúvida, ansiedade. Não tem nada disso. Então, quando você perde o teu tempo, olha isso, olhando pro vento, você deixa de sonhar, de semear. E quando você se distrai também com esse tipo de coisa, você também não colhe, porque você fica com medo, você fica distraído e você não colhe aquilo que você já plantou também. Então, o grande lance da nossa geração é que muitas pessoas estão morrendo, perdendo a vida. Por quê? Porque estão depressivas, ansiosas. Isso nunca teve tanto. Você que trabalha com isso deve saber mais que eu. Você nunca teve tanta gente desistindo de tudo. É tipo pandemia o que tá acontecendo. As pessoas desistindo de tudo por emoções, por problemas emocionais. Isso nunca foi. Isso daí é um surto. Então, o que a gente precisa fazer? Conectar as pessoas com essa consciência crística, para que ela tenha noção de que essas emoções, elas passam. Você está sentindo isso agora, mas você não vai ficar sentindo para sempre. Não se distraia. Aquele que vive pelo propósito, ele suporta o processo, porque essas emoções elas fazem parte do nosso processo, do processo humano. Ninguém pode ser o mais ascensionado da Terra. Ele vai sentir dor, ele vai sentir medo, ele vai passar por esse processo.
Mas as nossas emoções, elas nunca podem ser maiores do que o nosso propósito. Por isso eu te digo, eu posso estar morrendo. Minha mãe morreu, cara. No dia seguinte eu tinha uma live até com o meu professor, com o Carlos Torres. Você acha que eu tava como? Eu tava Acabada. de luto. Eu tava de luto, mas eu falei, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Não vai mudar, minha mãe não vai ressuscitar. Se eu ficar chorando. Eu continuo. Depois né? eu choro mais um pouco. Tá tudo bem, mas eu vou cumprir o meu propósito. Na hora de fechar o caixão da minha mãe, eu fiquei caçando alguém pra fazer uma oração. Jesus falou assim pra mim, quem vai fazer é você. Você sabe, né? Eu não vou, rebelde. Não vou, porque eu sou Se Pedro. achando, né? Sou a Pedro, né? Não vou, você já se viu como é que eu vou fazer. Você vai. Fez. Ou Fez. você vai, ou você para tudo. Porque é uma mentira isso daí que você fala pros outros. Tá bom, então fica aqui comigo. Engoliu o orgulho e foi. Aí eu abri minha boca e falei, me ajuda, porque eu vou começar a falar, vou começar a chorar. Ele, não vai. Eu abri minha boca, eu fiquei uns 40 minutos ali, dá pra fazer um podcast. E você nem percebeu. Não! Foi 40 minutos de Uma boa. galera lá chorando, sei lá, meu. Aquilo veio do meu espírito, veio da minha consciência crítica e tal, e falando um monte de coisa, e tirando as pessoas da dor, colocando elas pra lembrar de coisas boas que minha mãe tinha feito na vida delas, e obviamente tinha meus mentores ali, eu não vou negar isso, dizendo que a gente ainda não enxerga, mas do outro lado do véu estava acontecendo uma formatura. E eu olhava pra minha mãe no caixão assim, ela tava com uma roupa tipo de formatura mesmo, que ela escolheu, não sei como, estava separado no armário dela, ela morreu numa cirurgia. Só que ela separou essa roupa aí muito antes dela ter ficado com o negócio. Falou pra minha cunhada, porque se ela falasse pra mim, eu esculhambava ela. Ela falou, se acontecer alguma coisa comigo, antes dela ter, ela não sabia. Essa roupa que eu Já quero essa ir. roupa. A roupa, uma calça preta, um negócio assim, uma blusa social Ela já branca, com tava um negócio preparada aqui. pra festa, pra formatura. Eu falei, gente, sabe quanto... Esses são os pequenos milagres, tá entendendo? E eu tenho vivido isso todos os dias. Tem dia que eu surto igual a todo mundo. Eu falo, Deus, agora, Jesus, me ajuda aqui, porque isso aqui não vai dar, não tem condição. Aquela ânsia. Eu não vou conseguir. Isso aqui não vai dar. Mas é só o seu racional gritando. Exatamente. Gritando, berrando. Nos 45 do segundo tempo, o negócio explode. De eu falar... Olha isso, não é normal, tu tá entendendo? Não é o normal, não é o natural. Por que a consciência crítica é tão importante despertar no nosso coração? É só para aqueles que querem viver o sobrenatural, é aqueles que querem viver o a mais. Sair do básico, sair do ordinário. Sai da caixinha, E viver uma vida... Quer viver uma vida extraordinária, tu vai ter que sair do ordinário. E pra tu sair do ordinário, tu tem que abrir mão do direito de entender, porque tem coisa que tu não vai entender nada. Não tem Racionalizou, explicação. ferrou. Exatamente. O entender é racional, é limitação, é você categorizar, limitar. Exatamente. É viver essa consciência crítica que você já reconhecer. Reconhecê-la. E Paulo, você trouxe algo grandioso, né? Quando vai pirar o cabeção, alguma coisa assim, né? Volte para o seu propósito. Sempre. E quem não se percebe ou não sabe, eu ainda não sei o meu propósito de vida. Como que você pode trazer uma consciência para a pessoa que está sendo... Alguma prática, né? Uma prática, uma experiência, um perceber. movimento, um exemplo, enfim, para a pessoa que está se deixando levar pelo vento, né, pelas Sim. emoções, pelos sentimentos, pela racionalização, querendo controlar a situação e não está na permissão de viver a consciência crítica. O que você pode trazer como consciência para essa pessoa aplicar na vida dela, já hoje, por exemplo? Isso aí, a gente tem pista do nosso destino desde criança. A gente tem pistas. Vou te dar um exemplo do meu filho. O meu filho, ele aprendeu a falar muito pequeno. Por que será, né? Por que será que ele fala? Imagina a mãe que tem. Só que ele aprendeu a falar e ele não aprendeu a falar itetê, tatatá, tututu. Não, porque eu sempre conversei muito com ele e nunca permiti que ele ficasse falando errado.
Achei E dizem que engraçadinho, fala bonitinho. normalmente, Não, né? não. Assim, O certo é esse aqui. Exato. É. Desculpa, mas eu, Paula, isso é uma coisa já de mãe. Uhum. Não curto muito. Ai, deixa escrever errado, que ele tá construindo. Não, tá construindo nada. Se escreve o P pra esse lado, não é pro outro. Bom, Vamos aprender é a meu fazer o jeito certo, de mãe, né? psicóloga, que eu sou ainda, detalhe. Minha mãe é psicóloga também, eu É sei a como louca, que é. é a louca, não tem essa frescurite aí. Então, Já obviamente. ensino tem. certo e é o certo. Mas existe a pista do Lucas, é assim, ele não tem nenhum tipo de vergonha de subir num palco, de falar para não sei quantas pessoas, de ter uma análise. Eu falo que ele é mais psicólogo que eu fiz faculdade. Eu falo, pra que eu fiz faculdade? Porque o meu filho, ele enxerga coisa que eu não enxergo. Isso é pista de destino. Ele vai trabalhar com pessoas. Ele já é comunicador, né? Ele é comunicador e ele lê as pessoas. Outro dia, eu cheguei em casa indignado com uma situação que eu tinha visto uma amiga minha fazer, e eu indignada, falando, nossa, mas que tá da doida, fulana? Fazendo um negócio desse, parará. Ele falou assim, mãe, presta atenção. Essa pessoa, ela tem esse problema. Não vou dizer aqui, porque senão pode estar assistindo. E ela falou assim, quando chega no final de semana, que ela tá um pouco livre daqueles problemas de trabalho e tal, não sei o quê, ela quer extravasar, tu tá entendendo, mãe? Por isso que ela toma essas atitudes, porque ela quer desvincular. Ele tem 12 anos. Eu falei, por que eu estudei psicologia? Eu deixei ele nascer e ele me falava. Ele já é psicólogo nato. Tipo, então eu falo, isso são pistas de destino. Então, desde criança, você vai perceber que você tem algumas pistas do teu propósito. Eu também, desde pequena, sempre gostei de ensinar. Eu era aquelas da escola que eu não queria fazer o trabalho escrito, eu queria apresentar. Ninguém quer apresentar, tu Eu tá entendendo? fugia. Então, Eu sou bastidores, Então. totalmente. Me colocaram aqui, inclusive. Eu tô aqui de alegre. Feliz. entendeu? Então, ó as pistas. Ele fala, não, porque aí ele faz jiu-jitsu, agora ele fala, não, você é lutador de jiu-jitsu. Eu falei, beleza, pode ser o que tu quiser. Mas o teu propósito, meu amor, se tu não entrar nele, na hora que tu tem que entrar, tu começa a sofrer na vida. Você vai ter que entrar em algum Tu momento. nasceu pra né? isso, ponto. Não interessa. Então, as pistas, as pessoas elas têm que começar a reparar o que elas gostam muito de fazer, que elas fariam até de graça. Sim. E também você pedir para outra pessoa ao seu redor, né? O que você percebe que eu faço assim com excelência, com talento, com leveza, com alegria, não é? Aí você vai descobrindo essas pistas, né? Exatamente. Reconhecendo esse Você propósito. precisa, acima de tudo, saber quem você é. Uhum. Tem alguns exercícios de PNL, eu vou dizer um aqui que é bem facinho de fazer, que todo mundo pode fazer em casa, é você colocar quais são as minhas forças, os meus talentos. As pessoas têm dificuldade de se perceber. E quais são E as escrever, minhas... né? Escrever. Porque se você Escrever. pensa... Quando você escreve, você ativa o córtex pré-frontal. Isso. Já deixa nos comentários aqui, ó, suas forças, seus talentos. Seus não é? talentos, quais são? Escreve, escreve, escreve. Faz um caderninho. Quais são as minhas fraquezas? Essa é até mais fácil para as pessoas fazerem. É, que é o que a gente Ah, sempre que fica louco. reforçando o tempo É. É todo, o né? vício do auto-julgamento. Exatamente. Isso. Auto-julgamento total. Por quê? Porque a gente foi doutrinado assim. Uhum. A maioria, não é todo mundo, mas a maioria. Depois tu escreve assim, ó. O que os meus talentos abrem portas para mim? Se você é uma pessoa boa comunicadora, o que isso pode te levar para onde? Você pode ser um professor, você pode ser um palestrante, você pode ser um youtuber, Pode cair de paraquedas aqui. milhões de coisas. E o que as minhas fraquezas fecham portas no mundo para mim? Uhum. Eu tenho muito medo. Isso fecha a porta para mim para quê? Para tudo. E verbalizar ajuda, né? Sim, porque Escrever, você escreve e depois verbalizar. você lê em voz alta. É. Uhum. Lê em voz alta, vai todo dia olhando aquilo. E aí, para finalizar, você escreve assim, ó. Como eu faço? Você responde, como eu faço para amenizar ou fazer com que os meus talentos não me limitem? Como que eu posso fazer para amenizar essas minhas fraquezas? Para que elas não me limitem a eu alcançar os objetivos que eu tenho.
Você tem que conhecer você, saber quem você é, por que que você tá aqui, se questione, porque as respostas elas estão dentro. Você pode ir fazer curso, você pode ir no vidente, você pode fazer o que você quiser. Ninguém vai te dizer, pode te dar pistas. Que a gente chama de dom, talvez. Isso, pode acender uma luzinha pra ti, mas não vai te dizer a real. Sabe por quê? Porque é entre você e o Criador, meu. Ninguém sabe. O negócio foi colocado dentro de ti, não tem como aquela pessoa acessar. Só você. E você consegue. E é o eu sou, não é? O Eu sou o que sou. Eu sou é a verdade, o caminho, não é? Exatamente. E olha aqui que a gente tem de presente, lembrança para você Olha, eu por sou. participar aqui do Saúde Energética. Pra você lembrar da gente, Com voltar. certeza. Vou voltar, certeza. Já deixa marcado. Eu amei, gente. Não é? Gratidão. Quanta contribuição. Já vamos deixar aqui, né? Escolhemos e decidimos a Paula voltar aqui mais vezes volto. com tanta consciência que Com já certeza. tantas perguntas eu gostaria de fazer mais aqui. E uma consciência que eu gostaria de te perguntar ou comentar, enfim, esse daqui, ó, é o seu eu do futuro. Ai, que lindo. A Astronauta, Paula, minha cara. eu do futuro. Você também gosta de Eu filmes falava que eu queria de- ser de astronauta. É mesmo? espaço? O Rafa. Não, eu Aí meu sou pai falava, ai, não fissurado. viaja. Tudo pro Rafa é astronauta. Não é? Nossa, Imagina que adoro. louco. Eu falo, enfim. Ficar lá fora, assim, não olhando a Terra, olhando o gente. pontinho azul. Meu Deus, meu sonho. Esse é seu eu do futuro. O que você percebe ou gostaria de ouvir dele, do seu eu do futuro? Ah, eu tenho certeza que ele falaria assim pra mim, você é mais do que vencedora. Ai, Você que lindo. consegue, e o que você vai conquistar você ainda nem imagina. Aonde nós chegamos. Que lindo. Coisas grandes estão por vir, com certeza. Estamos apenas começando. É. Ó, que maravilha. Exatamente, nessa experiência humana chamada Maravilhoso. vida. Maravilhoso. E a gente vai sentir falta daqui, viu? A gente fica metendo o pau na terra, Não é? falando, eu não queria vir. Aí eu falo, não. Eu falava muito isso. Eu falava, não, eu não queria. Eu enchi o saco pra vir aqui. Tipo, aloprei. Aloprei. E no fim das contas, a gente pediu pra estar aqui, né? Pô, a gente aloprou pra estar aqui. Encheu o saco geral. É. E eles falaram, meu, vai chegar lá, vai ficar enchendo o nosso saco. Falando que eu não pedi. Vai chorar, vai aloprar. A gente vai ter que ficar, putz, não vai não, deixa pra próxima. Não, eu vou. A gente se jogou no chão, fez o que fez. Falou, eu juro que dessa vez eu vou ficar de boa. Eu vou, deixa eu ir, deixa eu ir. Fica deixa eu ir, quietinho, deixa eu ir. pianinho, né? A gente aloprou. É, entendeu? até trazendo consciência que a Paula tá falando, o filme, não sei se você já assistiu o filme Soul, de Alma, do filme da Disney. Maravilhoso. S-O-U-L. É Fica uma aqui animação como maravilhosa. sessão Eu quero. popcorn, que sem spoilers, mas tem essa percepção da encarnação, do sentir, do perceber. A gente vai do Essa poder fato, leveza falar, também, dessa- né? De da desmistificar experiência um pouco, né, essa humana. coisa. Eu quero É, ver. E é um bem grande legal. presente, olha, eu choro em filmes, mas esse aqui eu não chorei, eu desabei de chorar, Eu quero ver. porque é muito lindo É muito para bonito. que você possa honrar a vida. A vida está te honrando, está te presenteando com essa experiência humana, e o quanto que você está honrando também a vida. Que lindo. É muito lindo, assim, dá um chacoalhão de estado de presença, de você honrar essa experiência humana. É muito lindo. E a gente vai sentir falta. Depois que a gente estiver de volta pra casa, a gente vai falar, pô, queria estar lá. Né? Era tão Comendo legal lá, eu não churrasco, aproveitei, né? ou não sabia. Aqui nem tem churrasco. Não é? Né? A gente, certeza, meu, certeza. A gente não tem paz também, a gente não tem sossego. Tu acha que a gente vai ficar lá numa nuvem tocando harpa? A gente vai trabalhar com com outra certeza. coisa, filho. A gente vai inventar uma outra história, talvez até aqui na Terra mesmo. Como a sua experiência com Jesus, né? Falando lá igual do The Chosen, né? Falando, como é que ele chegou falando pra você? Jesus chegou falando? Demorou, hein? Tava Demorou, esperando. hein? É uma ilusão também essa questão de harpa, de céu, né? Não. E ele é tão Nuvens. formal assim. Exato. Não, É. ele não é. Ele é vida louca, igual a gente. Imagina, Ele mais gosta. ainda, né? Ele é muito. Gente, com todo respeito pra quem vê um Jesus muito certinho, ele não é assim. Ele é muito descontraído. Ele ama. Quando ele veio pra Terra, ele veio pra viver mesmo essa experiência. Então, ele amava jantares. Tanto é que ele se convidava pra ir jantar na casa dos outros. Nesse grau. E ainda levava a galera.
Já levava uma Ó, galera. aí ele chegava Tem lá, só mais uns era 12 só ele. amigos A aqui, pessoa né? achava, ele falava, então, vou jantar na tua casa hoje. Aí todo mundo, a pessoa, meu, Jesus vai vir jantar na minha casa e tal. Na época que ele tava pop, assim, né? Porque ele ficou muito pop. Vou eu e minha patota. Não, ele não fala. Ele chegava lá, Só então. chega. Mas eu trouxe meus alunos. Mó galera. Tu tá entendendo? Não era só os 12. Mas, meu, ele era Jesus. Ele multiplicava o pão, o vinho, não sei o quê. Pega nada, não vai faltar nada. Tá entendendo? Onde ele tiver, nada falta. Então, ele gostava de mesa, de jantar, de comida, de vinho, de alegria, Ele vivia a fartura, de ele não conhecia o- dança. Abundância. Abundância. Tanto é que ele foi muito julgado por isso. Como que o Messias, como que o Filho de Deus bebe, come e fica dançando? Onde já se viu esse negócio? Ser feliz, gente, ser feliz é um absurdo. Não não pode, pode ser ser assim. feliz. Isso não é o Messias, E uma não. coisa que ela falou que me chama atenção é o humor, né? Muito, Sim. muito. Até no momento mais difícil ele tira uma onda. Ele é assim. É escala de Hawkins, né? 540 Hz, Nada alegria 500 Hz, o amor Nada abalava transforma. É. Inclusive, eu quero deixar um grande beijo aqui pra Bruxarina, Ai, né? que Que linda. hoje eu vi um vídeo dela de uma pessoa, enfim, que estava publicando que resgatou um gatinho o gatinho tinha poucos dias de vida. E por tanto amor ali com o gatinho sobreviveu. Na verdade, era uma lindo. gatinha fêmea e sobreviveu. E até no vídeo fala assim, né? E depois de alguns meses, aí já vem a lágrima, né? Tipo, a gatinha morreu. Não. Depois de alguns meses, a gatinha sobreviveu e está até hoje com a Ai, gente. que É muito lindo. amor. Então, assim, Que maravilha. o amor transforma. Sim. Desde o começo que você estava comentando aqui nesse episódio sobre o amor transforma. Menor do que um grão de mostarda, se você tem a fé. Algo também que me chamou a atenção, que você comentou, né? Jesus não acredita, ou não podemos acreditar em Jesus, que acreditar é a dualidade de não ter fé. Sim. Então, ao invés de você acreditar, viva essa consciência crística aqui que a Paula está nos trazendo de forma grandiosa, Paula. Muita, muita gratidão. Como que as pessoas podem te encontrar, né? Suas redes sociais, site, enfim. E vamos deixar aqui embaixo também. Isso. Exatamente. Pelo YouTube, canal da Quantic Desperte no YouTube, no Instagram da Quantic Desperte. Tem também o site quanticdesperte.com. E a gente também tá no TikTok faz pouco tempo. Tá Paula Cabral Quantic Desperte, tem uns videozinhos curtinhos. E no Kawaii também, Paula Cabral Quantic Desperte. Que show. Em todas Ou as redes seja, em sociais. todos os lugares você Já encontra deveria Paula, estar faz né? tempo, Maravilha, já deveria é. estar faz tempo. Mas aí é um trabalho, né, É. gente? Ó, Alimentar tudo isso. Exato. Maravilha. Estamos deixando aqui todos esses contatos para você se divertir aí nessa consciência crística e reconhecer que você já tem isso e Já. viver Viver isso, isso. não é? Se inscreve no nosso canal Podcast Saúde Energética. Lembrando que você também escuta esse podcast nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Prime e aqui... Amazon Music. Amazon Prime, Prime não. Video, Amazon no Music. Amazon Music. Amazon Chique. Music, enfim. E vamos deixar aqui o convite da comunidade para você participar e receber aí os 10% de desconto, né? Transformação na vida, na prática, não é? Maravilha, tá muito boa. E Paula, com muita gratidão, eu te convido aqui a brindar a vida, não é? Realização aqui da engenharia da humanidade, Que ó. maravilha. Um brinde à vida, um brinde à à consciência vida. crística que habita, que existe em cada um de nós. Amém, que lindo. Gratidão, Assim gratidão. é, Seja gratidão. super sempre bem-vinda. Muita gratidão de você estar aqui conosco, viu? Gratidão, Gratidão, Gratidão. gente. beijos beijo. e até o próximo episódio. Beijos.